Olha, gente, hoje vamos falar sobre dores abdominais, conhecidas como dor de barriga, às vezes dor de estômago, às vezes uma dor no local que você não sabe identificar. É muito comum que essas dores apareçam e pode estar relacionada desde a alimentação inadequada até outras doenças. E se elas forem persistentes e constantes, é muito bom ficar em alerta, procurar o médico. De repente, pode ser algo grave. Não há esse que nunca tenha sofrido com dor abdominal. Já sim, mas só que eu não soube a causa, né? Só tomei a medicação mesmo, simplesmente passou a dor. Uma dor passageira, não chega a ser intensa, prolongada, uma dor rápida mesmo. Tanandra começou a sentir incômodo ao beber o suco que mais gostava. Eu comecei a identificar pelo suco de maracujá, porque eu gosto de tomar suco de maracujá praticamente todo dia eu tomava e começou a me ocasionar muita azia em decorrência disso. A empresária desenvolveu gastrite e esofagite. Há 5 anos, ela mantém um tratamento contínuo à base de medicamentos e dieta. A dieta, quem realmente procura fazer, seguir a risca, é minuciosa. E para quem gosta de tomar uma cervejinha, tomar um refrigerante, comer uma pizza, comer comida gordurosa, hambúrguer, para quem gosta de batata frita, comida muito condimentada, pode esquecer, porque ofende mesmo. Este é um exemplo que o desconforto na barriga nem sempre é algo ocasional. O abdômen é uma cavidade do corpo onde ficam muitos órgãos. Pode concentrar desde simples gases até problemas digestivos, renais e ginecológicos. A dor pode ser recorrente ou contínua, aguda ou crônica. A causa varia de acordo com o local em que se manifesta. Dor na parte superior do abdômen pode indicar o surgimento de angina, apendicite, cálculo renal, doença do refluxo gastroesofágico, pancreatite, entre outras doenças. Na parte de baixo da barriga, pode indicar diverticulite, endometriose, cisto no ovário, obstrução intestinal ou doença inflamatória pélvica. É importante estar atento e buscar um médico se a dor de barriga vier acompanhada de vômito, incapacidade de evacuar, se aparecer sangue nas fezes, dificuldade de respirar ou se o paciente apresentar diarreia por mais de 5 dias. Tanandra garante, é possível conviver com esses problemas, se houver disciplina. Se você seguir a dieta à risca e tomar as medicações, ameniza e você chega até a curar. Eu passei um tempo realmente que eu não sentia dor nenhuma, nem azia nenhuma, realmente me senti já curada. Mas em decorrência de vida sedentária, de correria, de não ter tempo de estar se alimentando corretamente, porque isso influi muito. Olha, gente, é um tema tão complexo, né, que eu acho que eu passaria aqui meia hora conversando com a doutora Joseuda Duarte, que é médica gastroenterologista. Doutora Joseuda, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda. Obrigada. É muita coisa nessa região abdominal que pode provocar dor, né? Sim. E além disso também é a questão de que outras dores abdominais, as dores abdominais podem não ter relação com os órgãos que estão dentro do abdômen. Ah, é? Pode ter uma causa cardiológica, pode ter uma causa pulmonar. Então, daí a necessidade de uma boa avaliação médica para tentar definir qual o órgão, quais são os órgãos envolvidos na dor. E às vezes o local da dor não é o que está, onde o órgão que está gerando a dor. Você pode ter uma dor. Aqui, por exemplo, onde ele está colocando a mão. Isso. Que tipo de dor pode sugerir? Isso. Aqui pode ser uma patologia do estômago, pode ser uma doença do estômago, do duodeno, pode ser do pâncreas também. E um detalhe, o pâncreas, ele fica, a gente chama de retroperitoneal. Ele fica por trás, já próximo ali da coluna, por trás do estômago, por trás do intestino grosso. Mas quando tem um quadro de uma pancreatite, a dor, ela tem exatamente essa localização. Ela se expande, ela vem para frente. Por conta da inervação. Então, a dor abdominal, ela pode ser, por exemplo, por um problema de um infarto, uma angina, como foi colocado no texto. A gente tem uma outra foto de uma outra localização, essa dor mais embaixo, mais doutora, pélvica. Mais pélvica, sugere o quê? Em mulheres, a gente sempre tem que avaliar a possibilidade de ser uma doença ginecológica, uma doença inflamatória pélvica, uma doença ovariana, uma doença uterina, mas também pode ser intestinal. Mulheres que têm constipação, que é a prisão de ventre, pode ser uma causa de dor pélvica. Bom, temos mais uma foto aí para a gente, essa dor mais lateralizada. Mais lateralizada. Essa dor aí pode ser, por exemplo, um cálculo renal migrando, porque a dor começa
nessa região do dorso chamada, e ela vem descendo e vem migrando à medida que o cálculo vai descendo para o rumo da bexiga. Mas pode ser também uma dor, por exemplo, de uma apendicite. Só que a apendicite tem uma característica de ser mais agudo. O paciente tem a dor começa geralmente nessa região e ela vai migrando e se localizando aqui nessa região chamada fossa ilíaca direita. Isso, bem pertinho da região da virilha. E a apendicite é uma doença, quando o apêndice inflama, que muita gente se preocupa muito, porque se ele supura, ele pode provocar um quadro até de septicemia. Exatamente. Então, além da dor, que outro sintoma de alerta eu posso ter para identificar uma crise de apendicite? É uma dor aguda. Então, normalmente o paciente começa com a dor súbita, ele está bem e subitamente ele tem essa dor que começa geralmente nessa região chamada epigástrio, que é ali próxima ao estômago, na topografia de estômago, e vai descendo, irradiando e se localiza nessa região chamada fossa ilíaca direita, pertinho aqui da virilha. Sim. E o paciente tem vômitos associados, tem uma falta de apetite e é uma dor importante. Tem febre? Pode ter febre ou não. Depende muito da idade do paciente, da chamada imunidade do paciente. E pode também acontecer em qualquer idade. Qualquer idade. De crianças, adultos, jovens e velhos. Exatamente. Principalmente em jovens, mas pode acontecer em qualquer idade. E aí o tratamento tem que ser cirúrgico. Cirúrgico, e quanto mais precoce, melhor, exatamente para evitar essa complicação. Eu queria falar de mais duas dores, doutora, as localizações delas e os aspectos delas também. A vesícula, Sim. que eventualmente tem muita gente tem crise de vesícula também. Onde ela se situa, como é que a gente pode identificar? Pronto. Aqui é uma dor mais que parece mais de uma pancreatite. Mais difusa também. Exato. Em barra, a gente chama dor em barra em andar superior do abdômen, que pega essa região. Então, a vesícula e o fígado ficam nessa topografia aqui. Para a gente é hipocôndrio direito. Então, a pessoa tem caracteristicamente uma dor após uma alimentação, principalmente alimentos muito gordurosos, frituras, aquela dor cólica que ela vem e vai associada a mal-estar, a vômitos. Então, essas dores recorrentes podem sugerir uma doença de vesícula. Um cálculo? Um cálculo de vesícula. Com a ultrassom identifica? Sim, o ultrassom identifica. É um exame de base para a vesícula. É um exame que é rotina para quem tem dor em andar superior de abdômen. Outra dor que incomoda muito as pessoas se refere ao estômago, é a úlcera, não é? Isso. A úlcera também provoca muitas dores e desconforto. Isso. Da maioria das vezes, sim. Mas entendendo que a dor nessa região, que é a região do estômago, a gente chama de epigástrio, ela pode não ser necessariamente de uma úlcera, pode ser de uma gastrite. A gastrite também dói. Também pode provocar um quadro de dor. Pode ser uma dispepsia, que é a má digestão. O estômago ele distende um pouco, uma distensão gástrica. Então, é importante caracterizar essa dor. Daí a necessidade de uma boa avaliação médica, porque a gente faz uma espécie de anamnese dessa dor. Qual é a característica da dor? Há quanto tempo a pessoa sente a dor? Quais são os fatores que provocam a dor? Quais são os fatores que melhoram a dor? E um detalhe também, a dor noturna, aquela dor que lhe desperta de madrugada, isso é um sinal de alarme, de doença orgânica. Muito bem, doutora. Essa questão de gases também, muita gente tem esse desconforto gástrico que provoca muitas dores, mas está diretamente relacionado à alimentação, né? Principalmente, principalmente, mas existem doenças intestinais, doenças do tubo digestivo, uma doença inflamatória intestinal. Há pouco a gente falou sobre doença de Crohn e retocolite, agora no mês de maio. Uma infecção intestinal, uma parasitose intestinal, pode dar essa sensação de estufamento. Mas os alimentos, a alimentação, sim, frituras, gorduras, farináceos, podem provocar essa sensação de gases, de estufamento. E o leite, que muitas vezes tem pessoas que têm intolerância, Isso. né? A alimentação com lactose. Também. Com lactase, melhor dizendo, Isso. né? A dificuldade para produzir a lactase, que é a intolerância alimentar mais comum. 20% da população mundial tem. Com o tempo, a gente vai perdendo essa capacidade de produzir a lactase. Daí essa sensação desse estufamento. Que bom, olha, hoje nós soubemos bastante sobre essas dores abdominais. Eu espero que a gente tenha conseguido tirar muitas dúvidas dos nossos telespectadores. Conversando com a doutora Joselda Duarte, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Gastroenterologia no Piauí e também coordenadora da Comissão FBG Mulher. Muito bem, que significa? É uma comissão a nível nacional que congrega todas as mulheres gastroenterologistas do país. Muito obrigada, doutora, pela entrevista. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Você pode rever o nosso vídeo daqui a pouco no CV Play.